Olá! Antes de entrarmos no tema central do nosso curso, que é métricas de vídeo, precisamos entender que esse tema faz parte de um guarda-chuva muito maior, que é o guarda-chuva das métricas e mídias sociais. Por isso, antes de aprofundarmos, eu vou conceituar o que seriam métricas, vou mostrar quais são as diferenças entre cookies e logins, como as plataformas capturam nossos dados, quais as vertentes de mídia mais comuns no mercado e como isso interfere na análise de resultados e outras coisas importantes. Essa primeira aula está dividida em duas partes e essa é a primeira. Boa aula! A primeira coisa que temos que saber é que nossos dados estão online, por exemplo, localização. Hoje, graças ao mobile e GPS, as plataformas conseguem identificar não só onde estamos, como onde moramos e onde trabalhamos. Elas conseguem contabilizar o tempo que a gente gasta em cada lugar e acabam nos clusterizando nesses grupos. Mais duas coisinhas aqui, idade e gênero. Por mais que a gente não diga isso em determinados momentos, hoje, graças ao nosso comportamento de consumo, através de sites que a gente visita, redes sociais, pessoas com quem a gente conversa, as plataformas conseguem também identificar, chegar até a nossa idade e até o nosso gênero, por mais que a gente não declare. Interesse. Hoje, gente, a partir do momento em que curtimos uma página de um De Noite, ou de um Jô Soares, ou Papo com Pedro Bial, a gente está deixando um dado na rede que é: eu tenho interesse por talk show. Vamos aplicar isso para o Twitter. A partir do momento que a gente segue um perfil no Twitter do Jovem Nerd, ou do Omelete, ou do Cinepop, a gente está deixando um dado que é: somos interessados nesse universo de cultura geek e cinema. Mais alguns dados, gente. Comportamento e consumo. Hoje em dia, eu não sei se todos vocês sabem, mas é possível segmentar mídia em algumas plataformas como o Facebook, por exemplo, a partir da renda familiar da pessoa. Aí você pergunta: nossa, mas como é que o Facebook sabe disso se eu nunca deixei esse dado lá no Facebook? Hoje, a maioria das plataformas tem parcerias com empresas como o Serasa Experian. E aí o que é que eles fazem? Nessa parceria, ambos compartilham as bases, chegam algumas informações como nome, e-mail, onde mora e alguns outros dados, cruzam essas bases, chegam a um match e conseguem identificar quais usuários têm renda familiar X ou Y. É assim que as plataformas conseguem isso. As plataformas já usam esses dados para estudos, otimizações ferramentais, segmentação de mídia. Mas e nós, o que estamos fazendo com esses e outros dados? E ainda, o que o mercado está fazendo com esses dados? Falando um pouco da realidade de agência de publicidade, que é a minha realidade, eu tenho visto que o profissional de métricas tem sido cada vez mais importante e valorizado, porque a área dele tem ajudado outras áreas a serem mais assertivas. Por exemplo, o cara de métricas consegue muito bem ajudar o planejamento a fundamentar uma estratégia, ou ainda ajudar a mídia a identificar o cluster que está trazendo mais resultado na segmentação e com isso potencializar o investimento da campanha. Com a criação, o cara de métricas consegue fazer a criação repensar num roteiro que seja mais assertivo, que pode trazer mais resultados, isso com base em histórico de dados. Para contextualizar isso que eu estou falando e para vocês terem uma ideia da importância do profissional de métricas no dia a dia de trabalho, eu trago para vocês esse case, que é um case da TIM, chamado Internet é o Brigadeiro. Isso foi feito por uma agência chamada Wieden Kennedy. Vamos assistir? Você sabe, eu também. Tem coisa que custa bem pouquinho e deixa a gente feliz. Quer um exemplo? O brigadeiro. O brigadeiro é feito de leite condensado, chocolate granulado. É uma delícia, um espetáculo. Mas vem cá, o brigadeiro sabe a capital da Guiana Francesa? Porque a internet sabe. E custa menos que esse brigadeiro, que esse aqui. Ui, pistache. Bem menos que esse. E o brigadeiro, te diz como chegar naquele lugar? Porque a internet diz, um brigadeiro tem 150 calorias. A internet, nenhuma. Dá pra paquerar uma pessoa com um brigadeiro, mas você paquera várias com a internet. Brigadeiro não dá dicas de moda, a internet dá. Brigadeiro dá espinha, a internet não. Brigadeiro não dá as notícias do dia, a internet dá. Brigadeiro não ensina a fazer brigadeiros, a internet ensina. Touché. O que um brigadeiro não mostra? Isso. O que a internet mostra? Isso. E muito mais. E aí, internet ou brigadeiro? Infinity Web. Pague bem pouquinho por dia que usar.
Sempre que eu mostro esse vídeo para alguém, eu pergunto: o que você achou do vídeo enquanto peça criativa? Você acredita que ele deu resultado? A pessoa geralmente me responde que o vídeo é incrível, que sim, deu resultado. Quando eu dou minha opinião, eu falo a mesma coisa: olha, eu acho esse vídeo muito bom, a ideia é boa, a execução é excelente, e que se eu não tivesse histórico de dados, eu acreditaria que sim, ele daria resultado. No entanto, nesse caso, na agência que criou essa campanha, existia uma equipe de BI e a equipe de BI tinha alertado que vídeos desse tamanho costumavam não dar bons resultados para a marca. Ainda assim, a agência decidiu por veicular esse vídeo e quando foram analisar os resultados, viram que de fato foram ruins. E aí o que é que fizeram? Já que vídeos menores performam melhor para essa marca, vamos pegar esse mesmo vídeo e simplesmente diminuir para um vídeo de aproximadamente 30 segundos, não me recordo agora exatamente o tamanho. E quando eles veicularam esse segundo vídeo menor, de fato os resultados foram mais expressivos. Ou seja, graças à equipe de BI, a agência conseguiu otimizar o resultado de uma campanha. Eu mostrei esse case para vocês, gente, para vocês entenderem que quando se fala de métricas, temos que nos desapegar um pouco do que a gente acredita que é bom para de fato sermos analíticos. E assim, quando eu falo sermos analíticos, não é analisar as métricas como comentário, compartilhamento e curtida ou visualizações do vídeo apenas. Porque assim, quando se fala de métricas, o essencial é invisível aos olhos. E existem várias métricas que talvez vocês não conheçam. E aqui eu estou trazendo só algumas delas, gente. Por exemplo, alcance, taxa de cliques, visualizações 100%, cliques, enfim, em um mundo de métricas que a gente vai conhecer um pouco mais durante o curso. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que a partir de agora, gente, vocês precisam ser mais analíticos e não acreditar em tudo que vocês veem por aí. Por exemplo, saiu essa notícia dizendo que Angry Birds alcança a marca de 20 milhões de fãs no Facebook. Gente, isso não necessariamente é bom, porque tenha certeza, Angry Birds não fala com 20 milhões de pessoas, principalmente no Facebook, que a gente sabe que o alcance orgânico hoje é muito baixo. Talvez uma prefeitura de Curitiba um ano atrás, talvez eles alcançassem muito mais pessoas que Angry Birds, por exemplo. Ou seja, isso é muito relativo. É mais importante a gente ter uma audiência engajada do que uma métrica de ego como fã, como alguns profissionais gostam de falar. Outra coisa, o futuro do marketing em vídeos com o Facebook Vídeo e o Facebook Live. Gente, o Facebook tem se vendido cada vez mais como uma plataforma boa para vídeos e de fato tem melhorado, mas assim, eu posso afirmar, quando se fala de retenção, por exemplo, que é uma métrica que nos diz qual o percentual de pessoas que viram o nosso vídeo até determinado trecho, quando se fala de retenção, o YouTube, por exemplo, é uma plataforma muito melhor para a gente conseguir isso. Ou seja, tenha muito cuidado com as métricas que vocês veem, porque às vezes podemos entender coisas erradas. Ou ainda, eu não coloquei aqui, mas todo ano algumas ferramentas lançam pesquisas dizendo: conheça os horários nobres da internet. Muito cuidado com isso, gente, porque assim, a partir do momento em que uma ferramenta diz algo como o melhor horário para se postar é às 15 horas, a gente tem que entender que muitos vão fazer isso. E as plataformas, Facebook e Instagram, por exemplo, a timeline delas funciona como um funil. Ou seja, nem tudo que você posta passa por esse funil. Ou seja, os melhores horários para que as ferramentas dizem não necessariamente são os melhores horários para vocês. Quando a gente chegar lá na parte de ferramentas, eu vou mostrar uma forma de vocês serem mais assertivos em relação a isso de horários. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um case que contextualiza um pouco mais sobre o que dá para fazer com métricas, que é um estudo que o Netflix divulgou, onde eles mostraram que quando eles analisaram os dados de Orange is the New Black, que é uma das séries deles, a cada temporada eles botavam 3 pessoas ou menos e as pessoas clicavam mais. Ou seja, quanto menos pessoas tinham no thumbnail, que aquela imagenzinha, as pessoas acabavam clicando mais. Ou ainda, com a série Unbreakable, eles perceberam que emoções complexas traziam mais cliques. O que é que eles quiseram dizer com isso? Quando eles botavam uma ou mais pessoas fazendo careta, como os exemplos que eu coloquei, eles percebiam que as pessoas clicavam mais. E ainda, quando eles analisaram algumas animações, por exemplo essa do Como Treinar o Seu Dragão,
eles perceberam que vilões são mais atraentes, ou seja, quando colocava vilões, as pessoas clicavam mais. É claro que eles fizeram várias análises de clusters distintos e conseguiram perceber esses padrões, que é uma das coisas mais difíceis para nós enquanto profissionais de métricas. Enfim, essa primeira parte da aula de métricas e mídias sociais eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.